de pessoas, estás cometendo pecado, e por isso sois condenado pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de toda a lei. Porque o mesmo que diz não adulterarás, é o mesmo que diz não matarás. Se não cometeres adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus fala conosco, Pai, nesta manhã, através da Tua palavra. Que todo louvor e toda glória seja dada a Ti, Pai, porque eu sei que nós te adoramos de todo o nosso coração, mas às vezes precisamos estar atentos para não cairmos na cilada do diabo, de prestar um culto a Ti de qualquer forma, mas prestarmos um culto a Ti, lhe tributando a honra que lhe é devida. Que a Tua palavra ache um lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nesta manhã na carta de Tiago sobre um mal muito sério, um pecado muito grave, que é o favoritismo na igreja. O favoritismo ou a acepção é um pecado gravíssimo. Não sou eu quem digo, a palavra de Deus é quem diz. O verso 9 diz: mas se tu fazes discriminação de pessoas, está cometendo pecado. Como não falar de um tema tão relevante? Como não falar de algo tão importante, que é a acepção de pessoas? Quem nunca foi discriminado? Só é você numa loja de sapato que você vai ver, dependendo de como você está vestido, é como a atendente vai te tratar. Ele vai olhar teu perfil, vai ver se mais ou menos parece que você vai comprar. Ele vai trazer 10 pares para você experimentar. Você vai dizer: eu não quero. Ela: não, senhor, mas eu quero que você experimente. Vai estar cheio de boa vontade. Mas se ela sentir que você não tem condições, ela vai trazer malmente um, porque ela não vai ficar subindo escada e descendo escada, porque na mente dela, ela já sabe que você vai querer. É o perfil. Eles estudam o perfil para dar uma atenção maior em quem parece ter mais. Há uma frase que diz que o mundo trata bem quem se veste bem. E podemos perceber dessa forma aquilo que o Tiago vai pedir para essa igreja. Não sabemos qual igreja é, mas sabemos que era uma comunidade judaica. Tiago, ele foi pastor em Jerusalém, ele presidiu a igreja de Jerusalém. Houve uma certa disputa sobre tudo isso. Então o público-alvo para que Tiago escreve essa carta são judeus, porque ele fala muito da lei, ele usa os mandamentos, e com os gentios isso não ia ter muito efeito. O que é importante é que ele diz: meus irmãos, como tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, não façam acepção de pessoas. E por que a gente faz acepção de pessoas? Deus não faz, mas por que fazemos acepção de pessoas? Porque se entrar em vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, roupas caras, e entrar também um pobre com roupas sujas, e mostrares mais atenção ao que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta aqui perto dos meus pés. É que na sinagoga tinham só apenas alguns bancos que só sentavam os mais importantes. Os de condições
pobre, humilde, sentava aos pés dos escribas e fariseus que sentavam nos bancos. Quando chegava alguém, como nos nossos dias hoje entram nas igrejas, o lugar é de honra. O lugar é de honra. E eu vou abrir aqui para falar algo muito importante que está acontecendo no nosso Brasil, nas igrejas evangélicas, em convenções, até na nossa própria denominação, associação, de botar candidato no púlpito, no altar. É como se eles empurrassem Jesus para botar o governador, o deputado, o candidato à presidência. E aquele irmão que está lá há tantos anos, às vezes nunca teve nem a oportunidade de subir no altar para dar glória, nem para fazer uma oração. Aí chega um candidato, dá o primeiro lugar, o lugar de honra. Eles ainda fazem pose de adoração para sair na foto. A acepção de pessoas na igreja é um problema sério. A acepção de pessoas na vida é um problema sério. Isso tem a ver com racismo também. Tem pessoas que fazem acepção porque é racista. Amém. Tem pessoas que vão fazer acepção porque a pessoa em que ela tem amizade não corresponde ao seu mesmo estilo de vida. Isso é um problema muito sério que nos acomete e que acomete as igrejas. E Tiago escreve: irmãos, quando vocês se reunirem, não façam acepção de pessoas. O pobre, ele sentava nos pés, no chão, no estrado dos pés de quem estava sentado e quem era de suma importância. Se entrar um deputado, um candidato aqui, ele vai ficar aí como todos os outros, ouvindo, sentadinho, ouvindo a palavra de Deus. E nem vem me dar recado para falar que ele está aqui, porque eu não vou falar. Não falo dos outros. Precisamos entender, porque esse princípio de honra, e a gente vai ver, aquilo que a gente decide honrar, são as pessoas em que tem a mesma empatia ou simpatia que nós. Tem pessoas que discriminam você e vão te discriminar por você ser simples. Tem pessoas que não vão. Eu participo, e amigos participam de processo de sucessão pastoral, e tem pastor que ele é rejeitado, e às vezes ele não é aceito até por alguns, porque ele é muito simples. Porque ele é de origem humilde. Porque ele é sem cultura. Paulo, ele era poliglota. Paulo, ele era formado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, doutor, fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Tinha conhecimento, tinha poder de Deus na sua vida. E Pedro, que nunca foi numa escola, até então, o seu pai o separou logo cedo para o ofício da pesca, e quando ele passava de cavalo, as pessoas colocavam os enfermos na beira do caminho, e a Bíblia diz em Atos 5 que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Discriminação. Havia uma discriminação entre os judeus e os gentios. Em Atos 10:35, o Senhor apresenta para Pedro animais impuros em que não se podia comer. Ele recebe a visão, um lençol com animais impuros, os quais os judeus não podiam comer. Porque Pedro entendia que ele era apóstolo dos judeus, ele só podia pregar para os judeus. E o Senhor aparece e diz: Pedro, mata e come. Aí ele disse: não, Senhor, jamais eu vou pôr algo impuro na minha boca. Aí o Senhor disse para ele: Pedro, por que tu chama de impuro aquilo que o Senhor já santificou? O Senhor mostra de novo: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, como eu vou pôr algo impuro na minha boca? Aí o Senhor diz: Pedro,
Como é que tu chama de impuro aquilo que o Senhor já santificou? O que me faz saber se a tua adoração Deus está recebendo ou não, se você é servo de Deus ou não? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. A gente estabelece um prejuízo, uma predisposição a respeito de outrem. E isso faz com que criemos uma barreira entre essas pessoas. Fazemos discriminação, fazemos acepções todos os dias, fazemos até acepção de cultos. O que dirá de pessoas? Tiago orienta, ele traz isso para a igreja, para que eles entendam que o mal do favoritismo não pode prevalecer na igreja. Estudamos o livro de Malaquias todo, a gente viu que houve um castigo de Deus para os sacerdotes que julgavam com parcialidade. Temos que ser imparciais, temos que amar uns aos outros, isso é relação interpessoal. Porque a gente vai ver lá na frente, o mesmo que diz não adulterarás, é o mesmo que diz não matarás. Em 1 de João 3, do 16 ao 19, João vai dizer: se você vê o teu irmão passar necessidade, e tu tem lá na tua despensa, e tu pode ajudar, e não ajuda, como pode o amor de Deus habitar nele? A sua despensa cheia pode ser um problema. A tua despensa cheia, embora seja um sinal de provisão e abundância de Deus na tua vida e na vida da tua família, pode ser um pecado muito grave que possa te levar a cometer. Porque se você não tiver para dar, tu não deve nada para Deus. Mas se você puder fazer e não faz, você comete pecado. A Bíblia diz: a omissão é pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, já cometeu pecado. Não faça vista grossa. Não finja que não é com você. Por motivos pessoais, deixamos de trabalhar com outros na casa do Senhor. Isso não é acepção de pessoas? Pastor, pelo amor de Deus, não bota fulano para trabalhar comigo não. Pastor, pelo amor, comigo não. Ué, irmão, o amor de Cristo habita em você ou não? Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é homicida. Porque se não consegue amar quem não vê, quanto mais o seu irmão que vê, quanto mais a Deus que não vê. E a gente vive numa igreja igual o mapa do tesouro, toda rachada, cheia de fragmentos, cheia de estados, municípios dentro da igreja. Quando o corpo é um só e o cabeça é apenas um, que é Cristo, não faça acepção de pessoas. A gente vai excluir pessoas do nosso grupo por não compartilhar a mesma ideia e o pensamento que nós. É pecado. Não podemos fazer acepção de pessoas entre o pobre e rico, entre o intelectual e o indouto. Não podemos fazer acepção de pessoas entre quem tem e quem não tem. Afinal, você vale o que você tem. Não é assim que o mundo diz? Você vale o que você tem. E vou te dizer uma coisa, essa você pode anotar e pode falar que foi o pastor Ivan que falou. Temos muitas amizades no mundo, interesseiras. Muitas pessoas na própria casa do Senhor se aproximam de nós por interesse. Cuidado com quem te dá uma rosa, porque essa pessoa pode estar querendo o teu jardim. Cuidado com quem te traz uma rosa. Essa pessoa pode estar desejando o teu jardim.
gente não consegue entender que essas coisas, às vezes, ou a maioria delas, vem do maligno. No verso 4, Tiago diz: não estareis fazendo distinção de pessoas entre vós, e não vos tornais juízes, porque se baseiam em padrões malignos. Isso vem do maligno, irmão. Somos um corpo, somos uma unidade. A igreja de Atos dos Apóstolos cresciam porque eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum e por isso a igreja crescia. Quando compartilhamos, quando comungamos da mesma ideia, a tendência é crescer, a tendência é expandir. Não é normal. Não é normal. Uma igreja com 5, 10 anos tem 300, 400 membros. Uma igreja de 30, 38, 40, 50 anos tem os mesmos membros de quando foi fundada. Não é normal. É até bom, é até cômodo, mas não é normal. Porque o símbolo da comunhão é o crescimento da igreja. O Salmo diz: é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. A palavra de Deus diz que a sedução vem do maligno. Precisamos resgatar os princípios bíblicos e fugir dos padrões humanos. Que infiltra nas nossas igrejas, em nossas comunidades, todos os dias. Os padrões desse mundo. E as pessoas ali, eu gosto de dizer: não, é bom assim porque lá na empresa é assim. É bom assim porque lá fora é assim. É o mundo que tem que imitar a igreja, não a igreja imitar o mundo. E se queremos crescer, temos que deixar as nossas diferenças pessoais de lado. Tem pessoas que quando você vai conversar, ela já é tendenciosa. Quando a pessoa não te aceita, ela não vai aceitar nada que você fizer, nada do que você falar. Quando ela, vou usar um termo chulo, quando não vai com a tua cara, meu amigo, no mundo diz assim: quando o santo não bate, né? Tu não precisa tu fazer nada com essa pessoa. Não vai gostar de você, tu não vai descer igual abaixo. Vai sorrir para você, mas é um sorriso amarelo. É o amor que Paulo diz. O amor tem que ser não fingido. Quantas vezes abraçamos querendo bater? Quantas vezes sorrimos querendo morder? Augusto dos Anjos, um grande mestre da literatura portuguesa, ele disse que a mão que afaga é a mesma que te apedreja, e a boca que te beija é a mesma que te escarra. Precisamos pedir a Deus para trabalhar nas nossas vidas. Ouve, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres deste mundo, verso 5, a fim de fazer os ricos na fé e herdeiro do reino, que prometeu aos que o amam? A gente ouviu isso na mensagem de domingo à noite, sobre o rico e Lázaro. A questão, o problema de ter ido para o inferno não é porque Lázaro era rico, é porque ele era rico e avarento. Se você pode fazer e não faz, pecou. Se você viu para fazer, fingiu que não viu, está em pecado. Tem que pedir perdão a Deus. A gente pensa muitas vezes que pecado, e quando se fala de pecado, nas mensagens da Bíblia, é tudo voltado para a área, né, sexual, pecado. Tem muitos pecados que acontecem todos os dias e que já está um acúmulo tão grande, que a gente nem imagina. É por isso que Davi diz assim: Senhor, expurga de mim o pecado, até que eu cometi, nem me
podemos fazer acepção de pessoas, mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam para os tribunais? Eu me lembrei, nessa passagem aqui, de Mardoqueu. A Amã passava com o rei Artaxerxes, e ele passava com o rei, e todo mundo se prostrava, mesmo menos Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava. Barzilai, homem de ferro, homem que não se dobra. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês, quem se dobra diante de Deus não precisa se dobrar diante de mais ninguém. Quem está prostrado aos pés da cruz não precisa se prostrar mais de mais ninguém. Não precisa se prostrar diante de mais ninguém. E a irmã fala: olha, eu estou vendo que todo mundo se dobra, menos aquele homem ali. Era Mardoqueu, o tio de Esther, não se dobrava. Todo mundo se dobrava quando o rei passava, menos ele, porque ele entendia que ele tinha um compromisso, era com Deus, que ele era fiel, era a Deus, e valeu a pena ele dedicar a sua vida a Deus. Temos que saber que tudo que estamos fazendo é para o Senhor. Temos que saber que o que estamos fazendo é para Deus. Não podemos cair no erro de fazer acepção de pessoas, irmãos. Olha o verso 7, o verso 6 ainda, ele diz: não é o rico que vos oprime, trabalha anos e anos. Às vezes o patrão manda embora e ainda diz assim: ó, vai procurar teus direitos. Quem nunca ouviu isso? Eu nunca ouvi, mas alguns já ouviram. Vai lá procurar teus direitos. E ao Senhor, a gente não pensa dessa maneira. Ele diz: não são os pobres que vos oprimem, os ricos que vos arrastam para os tribunais. Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado. Eles blasfemam o nome de Deus todos os dias, quando dizem que o seu Deus é o seu dinheiro. O meu Deus é o meu dinheiro. Ele está falando das riquezas, que a riqueza ela dá uma sensação de poder. Todavia fazeis bem se está obedecendo a lei, segundo as escrituras que diz, olha aí o verso 8: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma vez perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus diz assim: porque a gente pensa que os mandamentos só são 10, são mais de 300. Leia Êxodo, Levítico, Deuteronômio para você ver. São muitos, são apenas os 10 mandamentos, mas os 10 somos incapazes de cumprir. E Jesus disse: se você amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, tu já cumpriu toda a lei e os profetas. Nós temos uma Bíblia em nossas mãos, onde podemos ler, mas esperamos a semana toda paralela na escola bíblica dominical. Eu fico pensando em Elias, que não tinha Bíblia, e orava e descia fogo do céu, orava a Deus, não frequentou a escola, não se formou no FRJ. Amós, ele disse que era boieiro, ele cuidava de boi. Só que Amós recebe um chamado para ir profetizar em Samaria, onde só tinha magistrados. E aí batem no rosto de Amós e fala para ele: por que tu não volta para profetizar na tua terra e lá tu ganhar teu pão? Ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Simplesmente Deus mandou vir aqui nesse tribunal profetizar para vocês. Ganhou um tapa no rosto. Homens sem culturas, mas cheios do poder de Deus. Homens discriminados, mas onde eles chegavam, Deus manifestava a sua graça. Hoje temos tudo. Hoje temos data show, temos guitarra, temos baixo, teclado, temos escalas, porque a demanda é muito grande
nos nossos cultos de dirigente, regente, tocador, para tudo. E falta poder de Deus. Eles não tinham nada disso, eram cheios do poder. A gente tem tudo isso. Aí eu fico pensando, se na época do Jonathan Edwards, do Charles Spurgeon, do George Whitefield, que pegavam um caixote de madeira na praça. E a gente tem tudo. E falta o poder de Deus. Moisés orou, Deus abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha, transformou água em sangue. Os hebreus, todos os da categoria dos heróis da fé, leiam Hebreus 11 e me diga qual deles nessa época tinha uma Bíblia. Nós temos a revelação plena de Deus, a suficiência de Deus nas Escrituras, que só nos pede uma coisa: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas não, é melhor tratar com hostilidade, hostilizarmos o outro. E cantamos: como é bom e precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mentiroso. Somos corpos assim bem ajustados. Mentiroso. Deus olha e diz assim: não é nada, é homicida esse. Que canta com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Canta, adora o Senhor com intensidade, odeia o irmão, fala mal, trama. Que tipo de igreja que estamos sendo? O favoritismo nos grupos, os favoritismos, os prediletismos, como a igreja de Corinto, a facção que Paulo chama de: isso não é do maligno? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro? Porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo? Foi Paulo que foi crucificado no lugar de Cristo? Acepção de pessoas. Quando somos discriminados, ficamos tão chateados. Quando a pessoa olha para a gente com indiferença, a gente se sente tão pequeno. Nos sentimos tão diminutos diante de tudo isso. Fazer, verso 12: mas se fazes discriminação de pessoas, estás cometendo pecado. A gente quer discriminar quem a gente não sabe se Deus discriminou. A gente quer rejeitar quem a gente não sabe se Deus rejeitou. Somos juízes, atuamos como juízes, sem misericórdia, não nos compadecemos mais, não sentimos mais compaixão, culpa do pecado, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então não sentimos mais compaixão. O problema do outro não é meu problema. Cada um com o seu, cada um no seu quadrado. Mas a igreja de Atos crescia, e Deus acrescentava cada dia os que iriam ser salvos, porque eles tinham tudo em comum. Eles repartiam as suas propriedades conforme a necessidade de cada um. Quando eles decidiam ser cristãos, os seus bens foram confiscados pelo governo romano. Quem tinha propriedade perdia por ser cristão. Só na época de Constantino, 350, 325, que ele foi devolver tudo que foi roubado, confiscado pelo governo. Só por ser cristão, perdia a casa, perdia a sua propriedade. Foi onde Barnabé vendeu uma de suas fazendas e depositou aos pés dos apóstolos, para repartir conforme a necessidade de cada um. Que evangelho é esse que estamos vivendo hoje?
É um evangelho de faz de conta? É se arrumar, vir para a igreja, sentar, ouvir a mensagem e ir embora? A gente falou no domingo passado de não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Mas se fazer discriminação de pessoas, estás cometendo pecado, por isso sois condenado pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, ele é devedor de toda a lei. Porque a mesma lei que diz não adulterarás, é o mesmo que diz não matarás. É o mesmo que diz não dirás falso testemunho contra teu próximo. É o mesmo que diz não semeie contenda entre os irmãos. É o mesmo que diz que os maldizentes não entrarão no reino de Deus. É o mesmo texto que diz os mentirosos não entrarão no reino de Deus. A gente pensa que existe pecadinho e pecadão. Aqui na terra alguns podem até ficar impunes, mas o que vai ter de gente que não vai entrar por causa de pecadinhos. Não cometi nenhum pecadão em toda a minha vida. Nunca matei, não adulterei, não roubei, compro e pago. E cheio de pecadinho, não vai entrar. Isso é uma prova que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma prova que Deus não julga pela amizade, como julgamos. Eu vou falar aqui uma coisa, isso vem lá de Adão mesmo. O homem é depravado. O homem que eu digo, o ser humano. Sem Jesus, sem Deus, o homem está entregue a toda sorte de pecado, é depravado. E uma das coisas que o homem tem, o ser humano, homem e mulher, é um espírito faccioso. Isso é uma das características que apontam a nossa natureza decaída. Facção. Somos facciosos por natureza. Temos a necessidade de criar grupos, de se isolar em grupos. Temos a necessidade de ter um grupo que pensa como a gente. E na casa do Senhor? O mesmo que diz não matarás, não adulterarás. O mesmo que diz para não matar, diz para não adulterar. O mesmo que diz para não matar e não adulterar, manda.